Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nessa sexta-feira, trazendo mais uma palavra para os irmãos. Palavra que o Senhor colocou no meu coração para dividir. É muito bom estar falando com vocês, que ouve essas lives que eu tenho feito, que Deus os abençoe, que o Espírito Santo fale ao seu coração. A palavra de Deus não volta vazia, isso é o que nós entendemos, da palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Então a palavra de hoje está em João 3, Evangelho de João 3, a partir do versículo 1. Nicodemos visita Jesus. A palavra diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo como que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. A palavra diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus são aqueles que nós sabemos que só acreditam na Torá. A Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. Eles só acreditam nos 5 primeiros livros escritos por Moisés. Então eles são chamados fariseus. Um homem chamado, ele era dos fariseus, era chamado Nicodemos. Esse nome quer dizer vitorioso, ou que vence com o povo, um nome grego. Este de noite foi ter com Jesus. Ele foi ter com Jesus à noite, com certeza porque ele não queria ser visto, buscando ou procurando por Jesus para conversar com ele, mas ele foi à noite e foi ter com Jesus de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Claro que Deus está com Jesus. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ele perguntou: como pode nascer de novo? Pode entrar novamente, entrar no ventre materno e nascer segunda vez? Fez uma pergunta infantil, Fez uma pergunta de criança, porque ele não entendeu o que era nascer de novo. O nascer de novo é crer em Jesus Cristo. É aquele levantar de mãos, ir à frente,
confessar o Senhor como o único, suficiente Salvador, como diz aqui no versículo 15, né? Jesus seria levantado como a serpente no deserto, e todo que nele crê tem a vida eterna. É aquele que crê em Jesus, é nascido de novo, né? Mas o Evangelho é um agente transformador. Eu sempre digo que o Evangelho é um agente transformador, né? Se a pessoa aceita Jesus e não é transformado, a vida dele continua a mesma, ele não mudou, com certeza ele não confessou verdadeiramente a Jesus e ele não creu de verdade, porque ele precisa crer, porque tem uma segunda etapa, né? Em Atos 2, fala da vinda do Espírito Santo. Jesus disse, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, nós recebemos poder ao descer sobre nós, como desceu sobre os discípulos, quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes sobre os apóstolos, e eles receberam poder para fazer a obra de Deus. O Espírito Santo fez a diferença na vida daqueles apóstolos amedrontados, assustados, fugindo dos judeus, com medo de serem também mortos, né, perseguidos, mas eles criaram força, ânimo, fé para vencer todos os obstáculos, toda a perseguição, quando eles receberam do alto o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo, Jesus disse, não vos deixarei sós, eu enviarei o Espírito Santo da parte do Pai. É Jesus que envia, que vem do Pai. Então, os três estão juntos. O Espírito Santo de Deus é aquele que faz a diferença em nossas vidas. Quando nós aceitamos a Jesus e o confessamos, nós temos que depois buscar o Espírito Santo de Deus. Orar, jejuar se preciso for, buscar o Espírito Santo de Deus, falar constantemente em línguas. Eu vou ao culto só se ele for muito coisa para eu falar em línguas. Não, o Espírito Santo habita em nós. Eu falo em línguas, oro em línguas a hora que eu quero. Se eu não quiser falar minha língua normal, eu entro no meu quarto, dobro meus joelhos e falo em línguas. Eu soube de um líder de uma igreja, reunia os seus pastores e falava assim, comecem todos a falar em línguas agora, para que o Espírito Santo esteja aqui nessa reunião. E é verdade, porque é importante nós falarmos em línguas. O apóstolo Paulo disse que ele falava em línguas mais que todos os outros. Por isso, claro, ele era um homem cheio dos dons, né? Cheio dos dons do Espírito Santo de Deus, porque falar em línguas é muito importante. Mas Nicodemos, ele queria saber, a história que é sobre ele queria saber por que Jesus fazia, né? Que quem faz esses sinais que tu fazes, ninguém faz se Deus não estiver com ele. Mas ele foi escondido. Mas diz a história da igreja que Nicodemos e José de Arimateia foram os dois que pediram o corpo de Jesus para ser sepultado, porque o corpo de Jesus ficou lá pendurado no madeiro, mas esses dois homens se incomodaram, e estiveram ali os dois, José de Arimateia e Nicodemos. Ninguém sepulta o corpo de um estranho, de alguém que... Eu acredito que Nicodemos depois se converteu, depois essas perguntas todas aqui, ele se converteu a Jesus Cristo, porque ele, junto com José de Arimateia, eles foram pedir o corpo de Jesus para ser sepultado. Então, houve uma mudança na vida de Nicodemos. E é o que precisa também acontecer nas nossas vidas. Nós precisamos estar firmes, na presença do Senhor a cada dia, buscando o Espírito Santo de Deus,
para crescermos espiritualmente. Glórias a Deus por essa palavra maravilhosa. O nosso tempo é curto, mas é uma palavra para levar você a ler a Bíblia, a meditar, né? Vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, queremos mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença, Senhor. Precisamos do Teu Espírito Santo. O Espírito Santo que vem nos ajudar em todas as coisas. Trazer a lembrança, a Tua palavra, trazer a lembrança de tudo que nós lemos, tudo que o Senhor tem colocado em nossos corações. É o Espírito Santo que nos capacita na Tua obra. É o Espírito Santo que está conosco hoje, porque o Senhor nos prometeu e nós temos, Senhor, buscado, Senhor, estar na presença do Senhor e com o Espírito Santo conosco, nos capacitando, nos abençoando. Então, toma a vida dos Teus servos. Abençoa cada um dos que ouvirem essa live. Sejam ricamente abençoados, renovados pelo Espírito Santo de Deus. Possam crescer na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus Cristo, sonda os nossos corações. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e leva-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus Cristo, já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Louvado, glorificado seja o Teu nome. Amém. Glória a Deus.